Eu te peço, na autoridade que há no nome de Jesus, Pai, toma posse deste momento da palavra, Senhor. Que o Senhor venha tocar em cada pessoa com a sua palavra, libertar, transformar, e que a tua palavra possa entrar no coração do teu povo, bloqueia toda ação, toda inquietação, toda ação maligna, seja por terra nesse momento, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Coloca anjos aqui na porta da igreja sobre o coração do teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Tá dando para enxergar aqui essas letras? O tema nessa noite, irmãos, é as aflições que nos levam a quem? A Deus. Olha para o Senhor e diga: tem problema na nossa vida, na nossa família, que não é para nos matar, que não é para nos destruir, mas é para nos levar à presença de Jesus. Diga glória a Deus. Então entenda uma coisa, Paulo diz que existem provações, que essas provações não são o diabo. Existem provações que é Deus, que Ele permite que aconteça, para que você consiga entender que você precisa de buscar a presença de quem? De Deus. É difícil uma pessoa ir para Deus sem problema, aprenda isso. Todos nós que estamos aqui na presença de Deus, teve algo que nos trouxe, seja pela uma enfermidade, seja pela uma perseguição, seja pela uma perca, seja talvez por alguma morte familiar, seja por qualquer situação, teve algo que nos trouxe à presença de quem? Do Senhor. Existem coisas que Deus não permite, que são ataques malignos, são demônios, são forças espirituais. Mas também existem situações que o próprio Deus, Ele usa a estratégia, que é para conseguir colocar na sua cabeça que você não vai conseguir vencer sem a presença do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Então observe uma coisa: se as aflições nos levam a Deus, então todos nós que estamos aqui, nós passemos por algo, alguma coisa que nos trouxe a Jesus. Então nós vamos ver pessoas na Bíblia que foram trazidas a Deus por causa de aflições. As aflições, presta atenção, as aflições fazem parte daqueles que seguem a quem? A Jesus. Jesus disse: no mundo tereis, mas o que é que Ele prometeu? Tem bom ânimo. Olha para o Senhor e diga: está passando por luta, tenha bom ânimo. Diga: está doente, tenha bom ânimo. Porque se você tiver bom ânimo, se você acreditar, se você usar a sua fé, esse problema que te trouxe a Deus é o mesmo problema que o Deus vai tirar da tua vida. Diga glória a Deus. Seja na tua área sentimental, seja no teu casamento, seja na tua saúde, seja nos teus projetos. O mesmo Deus que usou o problema para te trazer a Ele, é o mesmo Deus também que vai te dar a cura e vai te dar a resposta. Diga glória a Deus. Porque as aflições nos levam a Deus, e quando nos traz a Deus, que nós buscamos Ele, Ele cura, Ele limpa, Ele faz o poder dEle se manifestar sobre as nossas vidas. Então muitos se destroem por não entenderem que isso, mas as aflições é para buscarmos mais a quem? Ao Senhor. E adquirimos experiência. Tem muitas pessoas, irmãos, que quando passa pela aflição, em vez de buscar Jesus, se afasta de quem? De Jesus. Tem muitas pessoas que quando está tudo bem, tudo ok, as pessoas louvam a Deus, adoram a Deus, sim ou não? As pessoas, Deus está na minha vida, Deus sou um ver, mas na hora que dá qualquer coisa errada, a pessoa, em vez de entender que esse problema
não é para te afastar de Deus, é para te aproximar de Deus, é para que você ore mais, é para que você jejue mais, é para que você se entregue mais. Então, os problemas que batem na tua vida não é para te matar, não é para te afastar, mas se você não entender isso, você vai se afastar da presença de Deus, e muitas pessoas culpam a Deus por causa das suas aflições. Eu não vou mais servir a Deus não porque eu perdi o meu emprego. Eu não vou servir a Deus não porque eu abri um comércio e não deu certo. Eu não vou servir a Deus não porque eu projetei isso, eu projetei aquilo e não deu certo. Entenda que as aflições é para que você ame a Deus, busque a Deus, adore a Deus, busque mais Ele com intensidade. Diga glória a Deus. Não é para te afastar, não é para que você pare, não é para que você desista. O diabo vai tentar te convencer a parar, mas o Espírito Santo diz: se você me buscar na sua aflição, eu vou dar sua resposta. Diga glória a Deus. Então busque na aflição, não deixe o diabo convencer você a você negar a fé ou abandonar a presença do Espírito Santo por causa de uma aflição, de uma luta, de uma perseguição. Quanto mais o diabo te perseguir, quanto mais o diabo te humilhar, quanto mais o diabo se levantar, dobre teu joelho, vá orar, e diz: Senhor, com aflição ou sem aflição, eu vou buscar a sua presença. Diga glória a Deus. As aflições é para nos trazer a presença do Espírito Santo. Nós vamos entender isso agora. Aumente só um pouquinho o microfone. A mulher que tinha o fluxo de quê? Você sabe quantos anos essa mulher estava com essa doença? Não era um dia, não era um mês, não era um ano, não era 2, não era 3. Ela tinha 12 anos. Essa mulher, ela estava desenganada pela medicina. A Bíblia diz que ela gastou todo o dinheiro que ela tinha. A sua família o abandonou. Ela estava abandonada, estava magra, debilitada, 12 anos com a hemorragia sem parar, irmão. Imagina a situação que estava essa mulher. Mas as pessoas podiam olhar para aquela mulher e dizer: não tem mais jeito, não tem como mudar essa situação. Mas no dia que ela ouviu a multidão passando, e ela ouviu as pessoas clamando: Jesus, filho de Davi, adorando a Ele, ela se levantou daquele lugar de aflição. Ela gerou no coração dela uma fé e disse: eu vou buscá-lo, e quando eu tocar nas vestes dele, eu serei curada. Diga glória a Deus. Então entenda, a aflição daquela mulher levou ela para quem? Até Jesus. Olha, pastor, me diga essa aflição que tu está passando. Diga: não se preocupe, que ela sem querer, ela vai te levar a você ter um conhecimento com Deus. No momento que aquela mulher, ela rompe aquela multidão, que ela toca nas vestes de Jesus, Jesus parou a multidão imediatamente e perguntou: quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos olharam para o Senhor e disseram: mestre, como sabemos quem te toca? Porque a multidão te aperta, a multidão toca no Senhor, nós não sabemos, Senhor. Mas Jesus disse: em verdade, alguém me tocou, porque eu senti sair poder de mim. Diga glória a Deus. Aquela mulher saltou no meio da multidão e disse: mestre, sou eu, Senhor, que há 12 anos estava doente, há 12 anos estava morrendo, estava o câncer me comendo por dentro, mas na hora que eu toquei nas tuas vestes, eu fui sarada. Diga agora, Deus. Jesus olhou para aquela mulher e disse: vai, mulher, grande é a tua fé, tu está curada. Diga glória a Deus. Aí eu pergunto a você: aquela aflição fez o quê? Ela ia até Jesus. Não importa o que você esteja passando, não importa o que o médico falou, não importa o que te disseram, que não tem jeito, que não tem como mais mudar, que esse problema que você tem é impossível ser resolvido, mas eu quero te apresentar um Deus que abre porta onde não tem. Eu quero te apresentar um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que tira da miséria e coloca você em lugar de destaque. Diga glória a Deus. Um Deus que contraria os médicos. O médico diz que não tem chance, que não tem jeito, e Jesus, ele vem e cura e liberta e diz: vai lá para o médico e mostre que ainda existe Deus aqui na cidade de Jericó. Diga glória a Deus. Está aqui a nossa irmã que estava com câncer.
Ela chegou morrendo dentro da igreja. Então, quem trouxe ela a essa igreja foi a aflição dela. O mal muitas vezes não entende que ele contribui para que você chegue a quem? A Deus. E você não entende isso, irmão. Que talvez se ela não tivesse passado por o câncer, talvez se ela não tivesse tirado o seio dela, talvez se ela não tivesse desenganada pela medicina, talvez, sabe quantas vezes ela estaria aqui na igreja? Olha para o Senhor e diga: nenhuma. Talvez, sabe quantas vezes as filhas dela estariam aqui? Nenhuma. Sabe quantas vezes os irmãos estariam aqui? Nenhuma. Mas a aflição dela salvou a alma dela e também salvou a alma da sua família. Diga glória a Deus. O problema dela trouxe ela a Jesus e ainda trouxe a família, irmão. Entenda isso. Então as aflições, para aqueles que têm plano na vida, para aqueles que Deus escolheu, irmão, essas aflições, irmão, não é para outra coisa, é para te trazer a presença dele. Diga glória a Deus. E quando Deus perceber que quando ele tirar o problema de você, você não vai se afastar mais, então ele vai tirar e o nome dele vai ser glorificado. Você sabe por que muitas vezes você está com problema, você pede a Deus e você custa o teu problema ser resolvido? É porque Deus sabe que na hora que te curar, tu não vai pisar dentro de uma igreja. Deus sabe que na hora que resolver aquele teu problema, você não pisa mais na igreja. Então por isso que muitas vezes, para Deus te entregar a sua vitória, é preciso Ele primeiro te preparar para você receber o milagre. Porque tem muitas pessoas que recebem cura de câncer e quando recebe não pisa mais na igreja. Tem muitas pessoas que quando é liberta de depressão, opressão, quando é curado, se sente bem, já não pisa mais na igreja. Tem pessoas que quando estão na miséria, clama a Deus, está na igreja, mas na hora que Deus abre uma porta de emprego, ou na hora que Deus abre qualquer área financeira, a pessoa se esquece de Deus. Então Deus muitas vezes, entenda, Deus não te dá muito aquilo às vezes que você está pedindo, porque Ele sabe que não é tempo de te dar, porque se Ele te der fora do tempo, você se afasta da presença do Espírito Santo. Então aquela mulher ouviu o Senhor dizendo assim para ela: vai mulher, a tua fé te curou. Eu quero dizer para você que sem fé é impossível você ser curado. Que sem fé é impossível você receber uma bênção de Deus. Por isso que é preciso você acreditar no poder do Espírito Santo. Diga glória a Deus. É você bater o martelo e dizer: Senhor, eu creio na minha cura, eu creio na minha transformação, eu creio na minha libertação. Senhor, esse mal que se levantou contra mim já está por terra na autoridade do nome de Jesus. Porque a fé, irmão, a fé, você tem que não ver para crer, você tem que crer para ver. Diga glória a Deus. Essa mulher, ela já profetizou, ela disse: irei até o Senhor e serei curada. Ela já sabia antes de tocar em Jesus que ela seria curada daquela doença. Então isso é uma fé que você tem que ter no teu coração. Porque os teus problemas não é para te matar, é para te trazer a presença do Espírito Santo. Aqui nós vemos em Mateus 8, 5 e 13 diz que o centurião, ele foi interceder pelo servo dele que estava o quê? Doente. Agora para e pensa. Os romanos eram inimigos de Israel. Israel estava sendo escravo dos romanos. Agora, o povo estava esperando um libertador, que era Jesus, para libertar da opressão dos romanos. Agora, um comandante dos romanos que tinha sobre a sua mão 100 homens, 100 soldados. E quando ele percebe agora que o servo dele estava doente, ele amava aquele servo. Mas ele, quando entrou naquela aflição, mesmo sendo inimigo de Israel, mesmo sendo inimigo de Jesus, o amor que ele tinha aquele servo dele, aquele homem a que ele amava, ele foi até Jesus e disse: mestre, cura meu servo que está doente. Jesus disse: deixa que eu vá em tua casa. Ele disse: não, Senhor, não precisa, somente uma palavra tua e o meu servo ficará curado. Diga glória a Deus. Será que você tem essa fé? Será? Ele não era israelita, ele era romano, inimigo de Deus. Mas no momento que Jesus
provou a fé dele, disse: deixa que eu vá em sua casa. Ele: não precisa. Eu sou comandante, eu tenho 100 homens ao meu respeito. Se eu disser mata, eles matam. Se eu disser prende, prende. Se disser solta, solta. E eu tenho certeza, Jesus de Nazaré, que você tem anjo ao teu respeito. E se o Senhor der uma ordem aqui agora, os teus anjos vão lá em casa e vai curar o meu servo. Diga glória a Deus. Jesus olhou para aquele homem e disse: homem, grande é a tua fé, vai, porque agora o teu servo já está curado. Diga glória a Deus. Mas eu pergunto: quem foi que levou o centurião até Jesus? Qual foi o combustível? Qual foi o automóvel para levar o centurião até a Jesus? Olha para seu irmão e diga: foi a aflição. A aflição fez ele ir até Jesus. E quando ele volta para casa, que ele chega, o seu servo já estava em pé, curado. E ele pergunta: meu servo, qual foi o horário? Foi justamente naquela hora que ele diz: vai, porque o teu servo está curado. Diga glória a Deus. Olha, diga para seu irmão: aflição não é para te matar, é para te trazer a presença do Espírito Santo. A mulher de Sírio-Fenícia clama pela sua filhinha que estava endemoniada. Agora imagina você que é uma mãe, você que é um pai, ter seu filho babando dentro de casa, quebrando tudo, se queimando no fogo, endemoniado, e você lutar, procurar medicina não tem jeito, procurar os amigos não tem jeito, procurar ciência não tem jeito, porque certamente essa mulher procurou na época tudo o que poderia procurar para tentar sanar a situação daquela criança, mas mesmo assim ela não conseguiu. Mas o que levou ela até Jesus? A aflição. E ela clama, a aflição era tão grande na alma daquela mulher, que ela clamava em alta voz, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha filha endemoniada. Quanto mais as pessoas diziam: cala-te, mulher, deixa de perturbar, mais alto ela clamava: Jesus, filho de Davi, acuda minha filha que ela está morrendo. Cala-te, mulher, e cada vez mais ela clamava. O diabo vai tentar parar você, o diabo vai tentar dizer para você que não tem jeito, o diabo vai tentar usar pessoas, amigos, para dizer: para que está dentro de uma igreja, para que servir Deus, vamos gozar a nossa vida, vamos para farra, vamos para beber. Ele vai tentar te atrapalhar, vai tentar levar você por outro caminho, mas pegue o caminho da aflição, porque o caminho da aflição vai levar você na presença do Espírito Santo. E na hora que você chegar na presença do Espírito Santo, tenha certeza de uma coisa: que um milagre vai acontecer na tua vida. Diga agora a Deus. O diabo vai ter de cair por terra, a doença vai ter de cair por terra, a miséria vai ter de cair por terra, aqueles que zombam de você depois vai ter que baixar a cabeça e dizer que Deus está na tua vida. Diga glória a Deus. Mas eu pergunto: a mulher parou de clamar? Os discípulos chegou para Jesus e disse: Senhor, nós não aguentamos mais, manda essa mulher calar a boca, Jesus. Aí Jesus pergunta para a mulher: mulher, o que é que você quer? Senhor, eu quero que minha filhinha seja curada. Aí Jesus provou ela mais ainda a humildade dela. Imagina se você ouvisse isso de Jesus: não é nisso que eu pego o pão dos filhos e lanço para os cachorros. Porque Jesus veio somente para Israel, mas quem estava clamando, aquela mulher era uma gentia, ela não era israelita. Mas você sabe qual foi a estratégia daquela mulher? Ela estava decidida a buscar o milagre da sua família. Diga glória a Deus. Ela disse: Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus olhou para aquela mulher e disse: mulher, grande é a tua fé. Sabe por que Jesus disse? Porque ela não desistiu quando estava clamando e o povo mandando ela se calar. Ela não desistiu da bênção dela. Quando Jesus usou a estratégia para testar a fé daquela mulher, dizendo que não era lícito pegar o pão
dos filhos e dá para os cachorrinhos. Então aquela mulher, ela segurou a benção dela. Diga glória a Deus. Olha para seu irmão, não importa o que você vai passar, não importa a perseguição, não importa a luta. Olha para seu e diga: não solte a tua benção. A tua benção está na palma da tua mão. O Espírito Santo vai curar pessoas aqui nesta noite. O Espírito Santo vai dar resposta na área financeira. O Espírito Santo vai fazer causa na justiça que está emperrada. O juiz colocar em cima da tua vitória. Deus vai fazer milagre em vida de pessoas aqui nesta noite. Mas sabe por que você está aqui hoje? Por causa da aflição. A aflição nos leva a Deus. Em Mateus 8, 1 e 4 diz: os leprosos foram até... Agora vem cá. Quem foi que levou os leprosos até Jesus? A aflição. Eles estavam sendo comidos vivos. A lepra, naquela época, caía a orelha, caía os dedos, caía braço. E eles ainda tinham condições, eles não podiam entrar na cidade. Eles tinham que ficar em lugar isolado, porque era uma doença perigosa, contagiosa. Mas na hora que eles souberam que Jesus estava passando no caminho, a aflição daqueles leprosos foram até a beira do caminho e eles clamaram em alta voz: mestre, poderíamos ficar limpos? Jesus olhou e disse: sim. Vá até os sacerdotes, mostre a vossa lepra e dê oferta, o qual Moisés determinou, e vocês serão purificados. Diga glória a Deus. Mas o incrível que pareça, que antes que ele chegasse ao sacerdote, quando eles iam andando em caminho ao templo do Senhor, a Bíblia diz que de repentemente eles olharam para o corpo deles e viram a pele deles como pele de criança. Diga glória a Deus. Se lembra que eu falei para vocês que tem muitas pessoas que buscam a Deus, mas quando recebe a bênção vai embora? Porque eram 10 leprosos. Mas na hora que o milagre aconteceu, na hora que essas pessoas se sentiram curadas, apenas um olhou para Jesus, se prostrou e o adorou. Então Jesus perguntou para aquele que veio o adorar: cadê? Não eram 10? Cadê os outros 9? Ele disse: eu não sei, mas a aflição na minha vida me trouxe até a tua presença. Diga glória a Deus. Então muitos não valorizam o que Deus faz e desistem de Deus, para no meio do caminho, troca Jesus por qualquer coisa. Mas tem aqueles que quando recebem a bênção, eles agradecem e permanecem adorando a presença do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Em Mateus 20, 29 e 34 diz: os 2 cegos que foram até quem? Jesus. Então quem levou esses homens até Jesus foi quem? A cegueira. Pare e pense, irmão. O que é que Deus está abrindo o nosso entendimento aqui hoje? Não desista de lutar. Deus está falando para pessoas aqui hoje: não desista de lutar. Pastor, eu não aguento mais, pastor, é muita luta. O problema parece que não vai sair. É tanta situação que me cerca, é tanta perturbação. Deus está mandando você não desistir. Deus está mandando você lutar. Diga glória a Deus. Deus está dizendo para você: persevere na fé, lute para a fé. Não deixe que nada te pare, porque na hora que tu se encontrar na minha presença, eu vou resolver esse problema que está atacando a tua vida. Eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar essa situação que está atingindo o teu coração, irmão. Porque a aflição na sua vida é para te levar a quem? A Deus. Olha para o Senhor e diga: não é para te matar. Agora presta atenção em Marcos 5:20, para terminar. Quando Jesus ele pisa na cidade de Gadara, existia um homem ali que não tinha cadeia, não tinha prisão que segurasse ele. A Bíblia diz que ele tinha tanto demônios, que quando colocava ele em cadeias, ele quebrava as cadeiras como se fosse garrancho. Não tinha parede que segurasse aquele homem. Ele morava dentro de sepultura, ainda comia carne humana. Mas na hora que Jesus colocou o pé no povoado de Gadara, a Bíblia diz que aquele homem correu dos sepulcros. Ele foi até Jesus e disse: Filho do Deus Altíssimo,
porque vieste nos perturbar antes do tempo. Jesus perguntou ao demônio: qual é o teu nome? Ele disse: somos legiões. Jesus disse: sai desse homem agora. Eles disseram: o Senhor não nos manda para o abismo, mas deixa que nós entre naquela manada de porcos. Jesus disse: bom, está certo, vá para a manada de porcos, mas a partir de hoje vocês não entram mais nele. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que a aflição daquele homem, mesmo endemoniado, levou ele à presença de Jesus, e ele foi curado e foi liberto. Diga glória a Deus. Ele disse: Senhor, deixa que eu vá contigo, Senhor. Deixa que eu vá até ti, Senhor, e vá contigo pregando o evangelho. Ele disse: não, volte para sua casa e pregue o poder de Deus sobre a vida da tua família também. Diga glória a Deus. Então, irmão, a aflição nos leva à presença. Não fique preocupado, irmão, com perseguição. Não fique preocupado porque você está passando por uma enfermidade. Não fique preocupado porque perdeu o emprego. Não fique preocupado porque não deu certo. Não, irmão, Deus, Ele muda a situação. Se você crer, se você acreditar, eu estou te passando aqui fé. Pessoas que estavam presas, pessoas que estavam desenganadas pela medicina, mas o poder do Espírito Santo transformou a vida dele e pode transformar a vida de vocês também. Diga glória a Deus. É só você acreditar, irmão. Nós temos aqui a nossa irmã Cidélia, que hoje ela é obreira. Ela tinha germe de porco na cabeça, tinha que passar por cirurgia, não conseguia trabalhar. E Deus me revelou. Eu nem conhecia ela, Deus me revelou e mandei um recado pela filha dela. Diga à sua mãe que o Espírito Santo disse que se ela vir para a igreja, buscar a presença, Deus vai remover essa doença do corpo dela. Diga glória a Deus. Essa mulher, ela chegava arrastando as pernas, irmão. Ela entrava na igreja desse jeito, não podia nem caminhar, era tanta dores na barriga, era tanta dores no corpo dela, germe de porco na cabeça, tinha que passar por uma cirurgia, tinha que remover algo de dentro dela. Mas pergunta a ela quantas vezes ela passou por gilete. Pergunta a ela onde é que está o germe de porco. Desapareceu, diga glória a Deus, foi para o quinto dos infernos, irmão. E eu profetizo pela autoridade do nome que há, no poderoso nome de Jesus, que o mesmo milagre que ela recebeu, o mesmo Deus que curou ela, Ele vai entrar em processo na tua vida e vai entregar sua vitória. Diga glória a Deus. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Para não esquecer, diga: meu irmão, não se preocupe com esse problema, com essa dificuldade. Diga: porque maior e mais poderoso é aquele a quem você busca. Diga glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.